Olá, é muito, mas muito bom mesmo estar com você. Seja bem-vindo ao canal Pensando Bem. Eu sou o presbítero Daniel Vitor e te convido a um breve comentário da lição de número 2 da revista Lições Bíblicas, nesse segundo trimestre de 2020. A lição de número 2 ela vem falando sobre quem era Jó. Lembrando que nós estamos estudando nesse quarto trimestre o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Estamos aprendendo como que durante todas essas lições nós vamos analisar como nós somos frágeis, como nós somos limitados diante de tantas situações, mas vamos perceber também a soberania de Deus sobre nossas vidas. E hoje falando sobre esse personagem fantástico que foi Jó, esse personagem histórico que nos traz exemplos maravilhosos. Primeiramente, nós vamos ver o próprio Deus dando testemunho de Jó. Uma coisa é eu dar testemunho de você, ou você dar testemunho de mim, ou eu dar testemunho de mim mesmo e você dar testemunho de você mesmo. Por quê? Porque nós podemos muitas das vezes nos enganar, até mesmo quando falamos de nós mesmos. Por quê? Porque nós nos imaginamos, mas quem nos conhece de verdade é Deus. Agora aqui no caso de Jó, nós vamos ver o próprio Deus dando testemunho da vida desse homem tão íntegro diante de Deus. A sua primeira qualidade, como eu acabei de dizer, Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem completo. Apesar de ser pecador, Jó ele se apresentava com um caráter íntegro. O que é caráter? Caráter é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Porque o que você faz quando as pessoas estão vendo, isso é simples. Agora, tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo, isso é caráter. Então Jó era um homem íntegro, um homem sincero. Sincero quer dizer sem cera, sem maquiagem, sem nada, tampando, original, íntegro, completo. Esse era Jó. Jó se comportava dessa maneira. Como já dissemos, Jó não era um homem sem pecado, mas ele sempre buscava fazer o seu melhor diante de Deus e também diante dos homens. Porque não adianta eu querer fazer diante de Deus e não fazer diante dos homens, ou fazer diante dos homens e não fazer diante de Deus. Jó, ele era íntegro diante de Deus e também diante dos homens. Jó, ele era um homem reto. Jó, ele era um homem direito, um homem justo. Então, esse era Jó, um homem reto diante de Deus, reto diante dos homens. Nós vamos ver também que ele era temente a Deus e que ele desviava-se do mal. Aqui nós aprendemos coisas muito importantes para nossas vidas. Nós vemos que Salomão disse que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, uma pessoa sábia, a primeira coisa que ele faz é temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Por quê? Porque a diferença está na seguinte situação. Uma pessoa que tem medo, ele faz com medo da punição. Eu vou fazer porque senão eu vou ser punido. Então isso é a pessoa que age com medo. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer um filho que serve a ele simplesmente com medo de ser punido. Mas ele quer um filho que teme a ele. A pessoa que teme o outro é aquela pessoa que faz por amor, por carinho, por gratidão. Então Jó era um homem que obedecia a Deus e ele temia a Deus. De que forma? Ele servia a Deus. Porque ele amava a Deus. Um homem temente a Deus era um homem devoto, era um homem que sempre buscava cultuar a Deus, ele procurava sempre se aproximar de Deus e ele desviava do mal. Nós vamos ver que a Bíblia fala que nós vamos fugir da aparência do mal. E Jó era um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas, a revista diz aqui, que nem são sábias. Existem muitas pessoas que têm riqueza, mas não têm sabedoria. Então, sabedoria não é sinônimo de riqueza. E nem riqueza é sinônimo de sabedoria. Então, existem pessoas tolas que têm muito dinheiro, mas são tolas. E às vezes pessoas que têm pouco dinheiro, mas são sábias. Agora é interessante que Jó, ele tinha muita riqueza, mas ele tinha também sabedoria. E quando fala que ele era maior ali entre os povos, não era apenas em riqueza, mas era maior também
em sabedoria e em piedade. E por causa disso, pessoas procuravam Jó para serem aconselhadas, procuravam Jó para pedir orientação, porque devido à sua forma de vida, ele tinha capacidade e autoridade para aconselhar as pessoas. Então ele era também um conselheiro sábio. Ele era um homem próspero. E aqui é importante a gente analisar essa questão da prosperidade, por quê? Porque nós vivemos dias em que a doutrina da prosperidade ela tem sido pregada, ela tem sido implantada em muitas igrejas. E muitas das vezes se confunde prosperidade com riqueza. Existem pessoas ricas que não são prósperas. Por quê? Tem muita riqueza, mas vivem uma vida de qualquer maneira e muitas das vezes não valorizam a riqueza que tem, os bens que possuem. Agora, existem pessoas que não têm muito bem materiais, porém valorizam muito aquilo que têm, são gratos por aquilo que têm e vivem uma vida feliz com o que têm. Então isso é muito importante, saber que essa prosperidade ela não está no que se tem, mas está na forma em que você olha para aquilo que você tem. A gratidão que você demonstra sobre tudo aquilo que você tem. Isso é a verdadeira prosperidade. É você ser feliz com aquilo que tem. Tem muito, seja feliz. Tem pouco, seja feliz. Essa é a receita da verdadeira felicidade. E nós vamos ver que Jó, ele tinha 3 filhas, tinha 7 filhos, e isso para aquela cultura da época era algo fantástico, porque hoje você vê uma pessoa com 10 filhos, você vai falar, essa pessoa é louca, mas para a cultura da época isso era muito importante. Por quê? Porque significava que a sua geração estava sendo abençoada por Deus, significava que você tinha uma boa mão de obra. Então, naquela época, a pessoa que tinha essa quantidade de filhos, principalmente os filhos homens, era uma pessoa abençoada por Deus. Nós vamos ver que ele tinha, aqui, deixa eu ler aqui para você, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Tudo isso aqui era muito importante para a cultura daquela época, porque se você tinha muita ovelha, você tinha lã, você tinha comida, você tinha mistura, e isso era muito importante. Se você tinha camelo, você tinha mão de obra forte, entendeu? Você tinha transporte. Então isso era muito importante, porque não é igual hoje. Quer dizer, se fosse hoje, vamos imaginar aqui, um camarada que tivesse muitos tratores modernos, muitos caminhões modernos. O camelo era isso naquela época. Nós vamos ver que ele tinha muitas jumentas também, que era animal também para serviço. Então ele tinha a ferramenta de trabalho. Então ele tinha tudo isso, era muita prosperidade, muitos bens material. Ele tinha um patrimônio muito grande. Então qualquer pessoa que olhasse para Jó perceberia um homem com uma riqueza e um patrimônio muito grande. E ele tinha tudo aquilo que era necessário para lhe dar mais prosperidade ainda, para que ele pudesse adquirir mais bens ainda na época. Então ele era tipo um desses homens ricos nos dias de hoje. Certamente, se naquela época existisse uma revista como a Forbes, os homens mais ricos, nós vamos ver que Jó ele estaria nessa lista. Tanto é que o próprio livro diz que ele, daquela região, ele se destacava. Mas é interessante que a revista continua dizendo uma prosperidade baseada no ser. Eu já disse que hoje nós vivemos a doutrina da prosperidade, que você tem que ter e você tem que ter. Agora, a prosperidade de Jó, ela não está baseada no ter, ela está baseada muito mais no ser. Porque nós já dissemos que Jó ele tinha muitos bens, mas a sua verdadeira prosperidade estava na forma com que ele relacionava com esses bens. Nós já falamos sobre a família de Jó, que era uma família que se reunia, uma família muito bem cuidada, era uma família que Jó valorizava. Então a prosperidade dele na família estava nesse contexto. E de que forma que ele olhava para todos aqueles bens que ele tinha. Tudo isso é a verdadeira prosperidade, é você valorizar aquilo que você tem. Então Jó, nós percebemos a prosperidade de Jó quando nós olhamos
para o desfecho da sua história. Porque a prova é tão grande de que ele valorizava muito mais o ser do que o ter, porque depois que ele perdeu tudo, ele continuou grato a Deus. Então, quer dizer, ele não estava preso àquilo que ele tinha, porque existem pessoas que muitas vezes se apegam àquilo que ele tem de uma forma tão grande que acaba esquecendo de Deus. Isso pode acontecer com o filho, pode acontecer com o namorado, com o esposo, com a esposa, com bens materiais, porque se apega tanto àquilo que você tem e muitas das vezes esquece de Deus. Mas Jó, ele prova que a sua prosperidade estava muito mais no que ele era, no seu ser, do que no que ele tinha. Porque mesmo perdendo tudo, ele continuou valorizando a Deus. E você? O que você valoriza mais? A Bíblia diz que aonde estiver o vosso tesouro, o seu coração vai estar ali. Então, onde será que está o meu coração? Onde será que está o seu coração neste momento? Será que está em Deus? Será que está no reino de Deus? Ou será que está nas coisas que nós temos? Então, devemos tomar bastante cuidado com essa prosperidade. Nós já falamos e voltamos aqui a repetir. Jó era um homem dedicado à família. A Bíblia fala que a família de Jó era uma família unida, que os seus filhos sempre faziam banquetes e convidavam os demais para participar. Então, seus filhos, nós sabemos que é um dos lugares, o ambiente onde mais se tem conflitos, é dentro da família. É o ambiente onde mais se tem choques de ideias, está dentro da família. Mas nós vemos que Jó, ele tinha uma família unida. Com certeza havia divergências, mas a Bíblia nos mostra que era uma família unida. Então, Jó era um homem dedicado à família. Ele também era um homem de moral e de piedade. Nós vemos que Jó, ele tinha uma moral sólida, uma espiritualidade muito sólida, baseada em Deus. É por isso que Jó, ele ficou tão preocupado diante de tudo que estava acontecendo. Ele não conseguia entender. Ele começava a procurar nas entrelinhas o que ele fez para merecer tudo que estava acontecendo. Por quê? Ele era um homem que ele tinha uma moral, piedade, ele era piedoso, ele era um homem que ele tinha uma boa moral. Por isso que ele questionava muito, porque ele procurava ali dentro daquele contexto achar as causas do seu sofrimento. Mas nós vemos que a Bíblia mostra que ele era piedoso e ele tinha uma moral sólida. E por fim, um homem de vida consagrada. O segredo de Jó, ele está exatamente nesse ponto aqui, nesse final dessa lição. Por quê? Porque ele era um homem que ele se consagrava em favor dos seus filhos. Ele vivia uma vida consagrada a Deus. Ele estava sempre fazendo sacrifícios. Os seus filhos se reuniam, como já comentamos, para fazer banquetes. E ele preocupado com as ações que os seus filhos estariam ali, de que forma que os seus filhos estariam agindo, que provavelmente estariam pecando contra Deus. E por causa disso ele já fazia sacrifício pela sua vida e pela vida da sua família. É um exemplo fantástico para nós que somos pais, que somos avós, e para você adolescente que vai viver uma vida consagrada. É o segredo da vitória. Então nós vamos ver que todas as lições que nós vamos estudar, tudo que nós vamos aprender com Jó, a base está exatamente aqui. Um homem de vida consagrada a Deus. Ele vive uma vida preocupado em não pecar. Irmãos, é tão interessante quando nós vemos uma vida consagrada a Deus. Algum tempo atrás, eu ouvi algo de um ancião da nossa igreja, que está completando 100 anos agora esse mês. Ele falou algo fantástico. Ele já no final da sua vida, um homem que viveu uma vida dedicada a Deus, ele falou sobre a sua preocupação em um culto em sua casa. Ele falou sobre a sua preocupação. E eu fiquei, irmãos, tão assim, decepcionado comigo. Entendeu? Por quê? Porque muitas das vezes nós falhamos, nós nos descuidamos e erramos, porque nós não observamos esse detalhe. Aquele irmão falou assim, eu tenho tanto medo de pecar. O irmão, com 100 anos aproximadamente, vai fazer agora 100 anos esse mês, um homem que já perdeu a sua visão, um homem que vive praticamente dentro da sua casa por causa das limitações, a sua maior preocupação é pecar contra Deus. Você já imaginou o que é isso? E nós muitas das vezes nos descuidamos, nós muitas das vezes falhamos. Por quê?
Porque às vezes, irmãos, nós não temos medo de pecar. E isso nos leva ao fracasso. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, para que nós possamos, assim como aquele irmão, nós termos medo de pecar. Então, para isso, vamos viver o exemplo de Jó. Vamos viver uma vida consagrada, uma vida de busca a Deus, uma busca constante, para que nós possamos ser retos, ser íntegros, que nós possamos desviar do mal, que nós possamos viver para a nossa família, que nós possamos ser retos diante de Deus e diante dos homens. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de curtir a página e de enviar também para os seus amigos. Fiquem com Deus.